E aí galera, mais uma aula do nosso desenrolado. Continuamos o módulo de modelos atômicos. No vídeo anterior a gente falou sobre o modelo atômico de Thomson, que é aquele do sorvete de flocos. Lembrando que o Thomson descobriu as primeiras partículas subatômicas dos elétrons. Ora, mas o átomo tem que ser neutro. E a primeira pergunta que a gente faz é, cadê a carga positiva? O Thomson apenas falou que essa carga positiva estava distribuída uniformemente pelo átomo, mas ele não sabia quais eram as partículas positivas. Quem vai descobrir as partículas positivas é exatamente o nosso amigo Rutherford. Um pouquinho antes de 1911, é que ele lança o modelo atômico dele, por volta de 1905, Rutherford faz a descoberta dos prótons. Mas Rutherford não fez só a descoberta dos prótons. Rutherford vai trazer um átomo novo, um átomo com uma divisão importante. E o experimento que culminou com essa descoberta dessa estrutura atômica diferente era assim, ó. O Rutherford pegava um átomo de polônio, um elemento radioativo descoberto pelo casal Curie. A Marie Curie era polonesa, né? Daí o nome polônio, em homenagem ao país natal dela. E esse polônio é um elemento radioativo que emite partículas alfa. Quem descobriu essas partículas alfa aqui foi o Rutherford também, tá? Então nada mais natural do que ele usar as partículas alfa no experimento dele. Ele botava isso aqui num bloco de chumbo, né, para proteger quem estava fazendo o experimento da radiação, abria um pequeno orifício e as partículas alfa saíam em alta velocidade contra uma lâmina de ouro. Ó. Esse símbolozinho aqui é do elemento químico ouro. O ouro você pode cortá-lo em lâminas bem fininhas. Então, essa lâmina aqui de ouro é mais ou menos da espessura de uma folhinha de papel A4, tá? Então, essas partículas alfa vão de encontro à lâmina de ouro. Quais foram os fatos que foram observados pelo Rutherford quando essas partículas alfa foram de encontro à lâmina de ouro? Foi assim, ó. A grande maioria das partículas alfa passou direto, sem sofrer nenhum desvio. Aqui em volta, o Rutherford colocava uma tela de sulfeto de zinco. O sulfeto de zinco é um material fluorescente. Por que ele fazia isso? Porque na hora que as partículas alfa batem nesse sulfeto de zinco, aparecem uns pontinhos luminosos. Aí o Rutherford tinha como saber para onde essas partículas alfa estavam indo após atravessar a lâmina de ouro. Foi uma grande maioria, ó. Por volta de 97% das partículas alfa passaram direto sem sofrer nenhum desvio. Poucas partículas alfa, ao passar pela lâmina de ouro, sofreram um desvio acentuado, tá? Por volta de 2,5% das partículas alfa sofreram esses desvios acentuados. E o que mais impressionou Rutherford, que Rutherford não esperava, é que poucas partículas, mas algumas, simplesmente bateram na lâmina de ouro e voltaram. Rutherford não esperava esse resultado. Foram só 0,5% das partículas alfa. Mas esse não era um resultado esperado por Rutherford. O Rutherford não imaginava que no átomo tivesse alguma coisa maciça que pudesse fazer com que essas partículas alfa batessem e voltassem, tá? Então, os três fatos observados no experimento de Rutherford foram os seguintes. A grande maioria das partículas alfa passou direto sem sofrer nenhum desvio, por volta de 97% das partículas. 2,5% das partículas sofreram desvios acentuados quando passaram pela lâmina de ouro e 0,5% das partículas simplesmente bateram na lâmina de ouro e voltaram. Esses foram os fatos observados por Rutherford. Em cima dos resultados experimentais do Rutherford, a maioria das partículas alfa passou direto sem sofrer nenhum desvio, poucas partículas sofreram um desvio muito acentuado e algumas partículas bateram na lâmina de ouro e voltaram. Rutherford chegou às seguintes conclusões. Primeiro, no átomo existem grandes espaços vazios. Lógico, se 97% das partículas alfa passou direto, é porque não encontrou nada pela frente. Então, a maior parte do átomo é de espaços vazios. Como é que o Rutherford chamou essa parte do átomo? De eletrosfera. Quem é que está presente, então, na eletrosfera? Os elétrons, descobertos pelo Thomson. Então, na eletrosfera, que é esse espaço grande, é a maior parte do átomo, os elétrons estão bem distantes uns dos outros, tá? Já que os elétrons são pequenos. Bom, em cima dos outros resultados, o Rutherford vai propor o seguinte. No centro do átomo existe um núcleo pequeno e positivo. Por que pequeno? Porque poucas partículas alfa passaram próximos desse núcleo. Lembre-se que as partículas alfa, elas têm carga positiva. Então tá aqui o núcleo, ó. A partícula alfa que passava longe do núcleo
não sofreu interferência do núcleo. Mas aquela partícula alfa que passava próximo do núcleo, ela estava sendo desviada, ó. Que são exatamente aquelas partículas que sofreram desvio. Se ela está sofrendo desvio de afastamento, de repulsão, e as partículas alfa têm carga positiva, o núcleo tinha que ser positivo. Então, o núcleo é pequeno, porque são poucas partículas alfa que passam próximas dele. Positivo, porque as partículas alfa que estão passando próximo dele estão sofrendo repulsão. Se a partícula alfa é positiva, o núcleo tem que ser positivo também. E Rutherford ainda concluiu que o núcleo tem que ser denso. Por quê? Porque aquelas partículas alfa que bateram na lâmina de ouro e voltaram, para bater e voltar, ela tem que ter encontrado uma coisa que seja densa. Então, praticamente toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. As partículas alfa que batiam no núcleo, batiam e voltavam. Então, Rutherford vai fazer a divisão do átomo, então, em núcleo, pequeno, denso e positivo. Aí quem é que está presente aqui no núcleo? Prótons, que foram descobertos pelo Rutherford. E eletrosfera, grande, pouco densa, muitos espaços vazios. Essa constituição de núcleo e eletrosfera é válida até hoje. O átomo moderno, ele apresenta essa constituição, com algumas evoluções. Mas basicamente a estrutura do átomo é essa mantida por Rutherford, conhecido como modelo planetário, tá? Então é isso, gente. Esse é o modelo atômico de Rutherford. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.